Saudações a todos, os pais presentes, os pais que estão me assistindo agora. Hoje eu vou falar rapidamente do meu curso de Geografia, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jair, sou professor de Geografia só do nono H. E vou falar também um pouco sobre como é que a gente avaliou o seu filho, como é que a gente organizou o conteúdo programático. E espero que essa gravação, esse videozinho, seja esclarecedor. Bom, primeiramente falar um pouco sobre o que a gente deu, o que a gente trabalhou. A gente falou bastante sobre a Ásia, particularmente aí no final, né, no final do semestre passado, ou seja, o começo da segunda etapa. A gente falou sobre Índia, China e tigres asiáticos, deu bastante enfoque sobre o crescimento econômico desses países, porque é alguma coisa assustador na última década. Falamos sobre o peso econômico da Índia e da China, principalmente do ponto de vista demográfico, essa realidade da quantidade de pessoas que vivem naquela região, sendo um mercado consumidor com crescimento exponencial. Então os alunos eles entenderam um pouco do que é aquilo e ao mesmo tempo de como que aquilo é diferente, né, da gente, da nossa cultura, do nosso modelo de vida e de sociedade. Acho que ficou bem legal isso para eles, porque eles se envolveram muito nessa questão. Aproveitei o fato de termos uma aluna chinesa no UNH, ela compartilhou bastante sobre a questão da vida e da rotina da China. E isso foi bacana, porque a gente acabou dando um olhar um pouco mais antropológico para um assunto que pode ser meio distante para o aluno. Falamos também dos tigres asiáticos, são essas ilhas de produção na Ásia, voltada principalmente para o mercado externo. E, particularmente na Ásia, eu acho que eles se envolveram bastante, do ponto de vista inclusive, da participação em aula, que era uma coisa que eu vinha tentando fazer com esse nono ano, né? Pegar um pouco essa linha de que eles precisam participar, se sentirem participantes do processo pedagógico. Eu acho que nesse sentido essa segunda etapa deu certo, até porque eu acho que os alunos estão voltando para a sala de aula e isso está facilitando um pouco o meu contato com eles. Então tá aí uma coisa positiva para elogiar dessa segunda etapa, né? A gente já está no presencial, já não, os alunos cada vez mais estão frequentando a sala de aula e isso facilita um pouco essas relações mais particulares, né, entre professor e aluno. E a segunda parte, América, né, falamos um pouco sobre a divisão da América, as possíveis divisões da América, né, em Américas, a regionalização da América em América regional, América do Norte, América do Sul, e depois a gente falou um pouco dessa questão do IDH, da América, aí é dividida segundo, inclusive, fatores socioeconômicos, né, dando origem a uma América muito desenvolvida, no caso aí, logicamente, né, Canadá e Estados Unidos, e ao sul do México, ou seja, do México para o sul, uma América um pouco diferenciada nesse sentido. A gente está exatamente nesse ponto agora, tanto eu quanto o William e a Magali, e eu estou percebendo que os alunos estão se envolvendo bastante também nessa questão da discussão sobre a realidade socioeconômica da América, particularmente a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, né? Está vivendo exatamente esse momento geopolítico e isso obviamente reverberou aí nas primeiras conversas que a gente teve com ele sobre Estados Unidos. Então são dois temas são duas regiões bem polêmicas e justamente por ser polêmico que eu acho que o aluno está vindo mais para o nosso lado da discussão. Então é uma coisa positiva, né? Porque todo professor acho que quer um pouco disso em sala de aula, principalmente nós professores de geografia, das ciências humanas como um todo. Lembrando que, além da AT1 e a AT2, a gente tem as nossas APAs, que são as avaliações de produção acadêmica. A gente tem esses dois temas, especificamente das duas APAs nessa segunda etapa. Um deles, a gente poderia escolher algum país da Ásia para fazer um mapa mental, como, por exemplo, nesse caso aqui, né, uma aluna fez um mapa mental do Japão, especificando política, economia, cultura, demografia e natureza. Outros escolheram a Índia, outros escolheram a China, outros escolheram algum país dos tigres asiáticos, e isso foi bem legal, porque virou um resumão, eles trocaram essas informações, e eu achei que a produção dessa APA número 1 foi show de bola, então eu agradeço aos pais que insistem com os alunos em produzir as APAs. Já vi melhoras em relação a isso da primeira etapa para a segunda etapa. Pouquíssimos alunos do Nono H não fizeram, e eu acho que isso se deve também a vocês pais que estão
exigindo, pedindo para os alunos, para os seus filhos, né, participarem mais. E então eu agradeço porque isso vai facilitar no processo de aprendizado deles. Quer dizer, se eu dou aula de Japão e eles não fazem a APA em cima daquilo, eles não sintetizam o que a gente falou ou o que a gente discutiu em sala de aula. Então, por isso a ferramenta pedagógica da APA é tão importante e por isso é importante também que o aluno faça. Porque se ele faz uma APA bem feita, ele vai bem aonde? Nas duas provas trimestrais, nas duas avaliações trimestrais, a AT1 e a AT2. Se o aluno não produz a APA, já fica um pouco mais complicado, principalmente no quesito avaliação. Lembrando que essas duas APAs valem mais, somadas, né, do que as outras avaliações, as avaliações trimestrais. Então eu peço aí para o pai também ficar um pouco atento, para a mãe ficar um pouco atenta em relação a isso com os filhos ainda, porque eu sei que às vezes eles estão com uma certa dificuldade de se organizar. O, a APA 2 também valendo de 0 a 1,5, a somatória dá 3, e o peso disso é grande na média deles, foi sobre o livro Morte e Vida Severina. Nessa APA em específico, eu já senti um pouco mais de derrapada dos alunos. Não sei se é porque a escrita é uma escrita diferente do que eles estão acostumados, se o livro não os seduziu, porque não tem uma linguagem jovial, mas apesar disso, é um livro muito importante para a geografia, porque faz esse paralelo entre as condições geográficas do Nordeste e socioeconômicas também, e essa questão da paisagem descrita no texto. Então a gente trabalhou bastante isso em sala de aula, porém eu senti um pouco menos de envolvimento deles em relação à primeira APA. Eu vou discutir isso com a equipe de geografia depois, vou ver por que a gente, se a gente troca, né, esse tema do livro paradidático para o ano que vem, mas eu achei que ficou um pouquinho a desejar essa APA número 2. De qualquer forma, só tenho elogios para fazer, eu acho que os alunos melhoraram muito, eles estão vindo muito mais à aula, essa sala está participando bastante presencialmente, e mesmo os alunos que ficam em casa, eu percebo que também estão tentando se envolver de alguma forma com as discussões. Vamos falar um pouco agora de reunião. A gente vai ter uma reunião agora, né, na segunda-feira que vem, dia 14, desculpa, dia 13 do 9. A gente vai atender vocês presencialmente, quem puder estar presencial, né? O pai que estiver trabalhando ou que estiver cumprindo o isolamento por conta da pandemia, pode me acessar, pode me perguntar coisas a partir desse link do Forms que está aí, tá bom? Já gerei um hiperlink, é só você clicar nele que você vai ser direcionado ao, ao Forms. Então, tô aqui para ajudar vocês no que for preciso, tirar qualquer dúvida, qualquer crítica. Você pode me colocar lá também, como você pode me falar o que você quiser, porque eu acho que isso é importante, o feedback do pai e da mãe em relação ao meu trabalho, tá bom? Agradeço demais a vocês pela atenção de agora, espero conhecê-los pessoalmente algum dia, se não der para ser na segunda-feira, que seja em outro momento, em outra reunião, torcendo para que isso que a gente está vivendo acabe logo, tá bom? Um grande abraço a vocês, é um prazer lecionar para os filhos de vocês e também, se eu puder atender na segunda-feira, vou ficar muito satisfeito. Até mais, um grande abraço, tchau, tchau.